sei que eu não tinha combinado com você, mas a Regep, ela não é a Regep sem o Fernando Gimenez, né? Então, eu acho que você poderia começar falando um pouco do seu sonho, né? Que eu acho que vou aqui, me perdoem, porque eu sou super baba-ovo mesmo do Fernando, né? Ele foi meu orientador, ele participou de toda a minha vida acadêmica, ele me apresentou a todos vocês, eu não conheceria nenhum de vocês se não fosse por intermédio do Fernando, né? E também, né, me iniciou nos estudos de empreendedorismo lá quando eu fazia mestrado na PUC, na época o Edmundo tinha acabado de fazer. Então, assim, eu quase me senti irmã do Edmundo, de tanto que eu lia o trabalho dele, de tanto que a gente trocava ideia. E tudo isso foi por conta do Fernando, né? E sempre acompanhei, sempre falar de dedicação é uma coisa que é pouco, acho que é para o Fernando, né? Mas o afeto, o carinho e tudo isso que envolve o estudo do empreendedorismo, da gestão de pequenas empresas, né, que o Fernando tem e conseguiu passar para a gente que trabalha com o tema, que trabalhou com ele, e essa união muito, que eu acho que a Vânia falava hoje de manhã, né, que é na nossa associação, que é a gente como pesquisador, como a gente se ajuda, como a gente respeita o trabalho do outro. Eu acho que muito é o Fernando que funciona como esse amálgama entre nós, assim. Então, eu acho que não faz sentido nenhum a gente falar da Regep sem começar com o Fernando. Eu sei que não falei nada, mas se vira aí, Fernando. Tá bom. Foi uma surpresa mesmo, até me emocionei aqui, porque isso não foi combinado, né? Os demais têm que saber que vocês me enganaram direitinho, ninguém me falou nada disso e eu não me preparei para essa questão. Realmente, assim, tem um pouco dessa minha paixão pelo campo, né? Assim, quem me conhece já há algum tempo talvez conheça um texto que eu escrevi no meu blog há muito tempo atrás, quando eu estava junto com o Edmundo lá na Unicamp participando do seminário com umas professoras inglesas que vieram falar da agência de inovação da Inglaterra e tal. Em determinado momento, eu me ausentei do seminário porque eu tive uma ideia, ausentei mentalmente, né? Eu estava lá fisicamente, mas as coisas começaram a rolar na minha cabeça e eu comecei a escrever num papelzinho a ideia dos 5 P's do empreendedorismo. Né? Assim, e o primeiro P do empreendedorismo, para mim, é paixão. Né? Então, acho que eu sofro dessa paixão por esse tema que já faz parte da minha vida aí há muitos anos. Né? E eu vou contar um episódio que é pitoresco, mas que pode representar, talvez, assim, que poucos vão lembrar, talvez alguns lembrem, outros não, né? Mas assim que a gente criou a ANEGEP, a gente já tinha a noção da necessidade de ter um periódico da associação. Né? Essa era uma ideia que estava presente no surgimento, né? E a gente foi discutir essa questão e havia uma possibilidade de nós encamparmos um periódico que já existia ou criarmos um periódico do zero, né? E daí acho que nesse momento, até eu me lembro assim do Emil, que estava conosco na reunião, né? Acho que essa questão da paixão foi tão forte para mim que eu reagi muito emocionalmente. A Vânia deve lembrar disso, que eu falo, não faz sentido. A gente está criando uma associação e a gente vai dar o nome da associação para uma revista de outro. Não, nós temos que criar a nossa, né? E foi um debate que, felizmente, eu consegui convencer os colegas, né, de que era melhor a gente criar uma revista do zero do que pegar carona numa revista que já existia. Né? Daí eu me lembro muito bem que o Emil chegou para mim e falou assim, Fernando, eu aqui com o meu estilo todo racional e alemão de ser, e você vem com esse discurso emocional, não há quem resista, né? Então, assim, eu nunca esqueci dessa troca gentil de afeto, né, que foi com o Emil e com todo mundo estava lá assim, para mim não fazia sentido estar criando associação, né? Infelizmente, acho que eu estava certo, né? Assim, a gente partiu daí a gente terminou a reunião com essa decisão, assim, mas sem pensar exatamente como seria criada essa revista, né? A gente sabia que a gente queria criar uma revista própria. Depois de um tempo, acho que eu falei para a Vânia e para os demais, eu vou apresentar uma proposta de revista para a associação. Né? Só que, para fazer isso, obviamente, eu sabia que
eu não seria capaz de fazê-la sozinho. Nessa época, acho que já estava, 2012, eu já estava na Federal, a Jane acho que estava também, né, Jane? Já entrou antes de mim na Federal. Eu cheguei para a Jane e falei assim, a gente tem que criar uma revista para a associação, e eu quero que você me ajude nisso, né? Então, na verdade, desde o início, a coisa começou, né? E daí eu tive o privilégio de ser, vamos dizer assim, o primeiro editor dessa revista, que para mim é, sem dúvida nenhuma, e sem nenhum desprestígio com as outras revistas que estão aí no cenário brasileiro, é a principal revista de empreendedorismo de pequenas empresas que a gente tem hoje, né? E que começa a disputar espaço com revistas internacionais, como a Vânia vai contar, o Denis vai contar, dos planos que a gente tem, né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa história, né? Assim, então, eu fico mesmo emocionado ao falar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, assim, eu sei que em algumas coisas eu sou pouco ortodoxo, né? Assim, em algumas coisas eu sou mais ortodoxo, outras coisas... Então, assim, eu acho que eu me especializei, de certa forma, em criar revistas, né? Porque o processo criativo de uma revista acadêmica, ele, de certa forma, dá um espaço para o primeiro editor de fugir um pouco às regras, né? Eu sou um pouco rebelde às regras acadêmicas, né? Então, obviamente, que o começo de qualquer revista, eu tinha tido uma experiência anterior em Maringá, quando eu estava lá, que a gente criou a revista de estudos organizacionais. Foram 2 anos, assim, mas daí não deu certo, acabei saindo de Maringá, vim para Curitiba, me afastei da UEM, e os meus colegas que ficaram na UEM não conseguiram avançar com a ideia da revista, né? Mas o que a gente faz quando está criando uma revista, né? Primeiro, apela para os amigos, né? Então, mandava e-mail para tudo quanto é, eu preciso de um texto seu. E não se preocupe com a avaliação. Chegou aqui, eu vou ler, já está publicado, né? Porque no começo de uma revista, não dá para ser diferente. É óbvio que depois, né? Como eu digo assim, né? Tem uma reflexão que eu fiz também no meu blog, com as minhas experiências de editor de revistas quase marginais, né? Quase anarquistas, tem momentos que o sistema atrai a gente para a fronteira dele. Ou seja, eu preciso adotar alguns comportamentos que o sistema demanda, né? E daí, infelizmente, nesse momento, que eu já estava falando, bom, a gente conseguiu criar essa revista, publicamos o primeiro ano, acho que eu fui até a metade do segundo ano, não me lembro bem, né? Nesse momento, eu falei assim, agora está na hora de passar isso para quem tem um espírito um pouco menos rebelde do que eu, né? Porque nessa época também eu já estava assim num conflito interno muito grande com o sistema de pós-graduação brasileiro. Eu achava a criação de tantas regras no sistema de pós-graduação brasileiro tão idiotas e tão absurdas que eu falava assim, eu preciso me afastar disso, né? E daí, felizmente, a Jane topou tocar para frente, ela começou a criar um procedimento muito mais organizado, sequência de procedimentos, né? Então, assim, eu fico muito grato de vocês permitirem que eu contasse essa história, né? Porque ela dá um pouco de demonstração disso que a Vânia estava falando, né? A gente queria criar algo que fosse importante, relevante, que a gente acreditava que deveria surgir, né? E, ao mesmo tempo, havia esse senso de paternidade e de maternidade, né? Eu não quero adotar o filho de ninguém, né? Eu quero criar meu próprio, quero que esse filho nasça e que cresça nas minhas mãos, né? Assim, ou nas mãos coletivas da gente. Então, foi assim, um período muito fantástico, né? E quem acompanha a minha trajetória sabe que, hoje em dia, estou envolvido com 2 revistas que eu edito anualmente, uma revista com 6 números por ano, que é a Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo, que é quase anarquista, porque basta você me mandar o texto que eu vou publicar, e essa revista já está praticamente fechada, o volume inteiro desse ano, com textos publicados. E o que é bacana, né, nesse meu quase anarquismo, que eu observo algumas regras, né, assim, se o cara me mandar um texto de física nuclear, se ele não falar de empreendedorismo, não vai ser publicado, né? Mas o que é bacana é que eu começo a perceber, né, por isso que eu fiz aquele convite a vocês quando falei dos periódicos brasileiros, eu começo a perceber que chegam cada vez mais textos de boa qualidade para a minha revista, que não tem avaliação nenhuma, né? Ou seja, assim, a revista começa a mostrar para as pessoas de que é possível publicar, fugindo um pouco da regra e publicando coisas de qualidade. Então, obrigado, Jane e Vânia,
Denis, por permitir tornar o meu dia ainda mais feliz, como já falei de manhã, né? Assim, contar essa história desse embate afetivo, né, entre um descendente de alemão quase totalmente racional e um descendente de espanhóis totalmente emotivo, emocional, né? Obrigado. Agora é com você, Jane. Obrigada, Fernando. Eu acho que essa história, assim, né, é sempre bom a gente deixar registrado, porque o lançamento de uma revista não é só a publicação dos artigos que estão ali, né, tem todo um trabalho, não só um trabalho que é um trabalho intelectual, um trabalho também que é um esforço físico, de tempo, de recurso, mas também tem a emoção envolvida, né, ela não sai do nada, porque até se a gente usasse só a parte racional, né, a gente vai olhar, dá muito trabalho, dá bastante gasto, né, envolve um monte de gente, e o resultado, né, se é um resultado profissional ou um resultado pessoal, né, individual, considerando questões puramente racionais, ele é mínimo, né? Então, ele tem outras questões aí envolvidas, e é por isso que a revista alcançou o sucesso que ela tem hoje, e tenho certeza vai ter mais sucesso ainda. Então, quando... Oi, pode falar. Edmundo, é só 10 segundos, não quero atrapalhar não, mas eu pensei aqui, a fala de vocês três, o Denis, a sua e a da Vânia, eu fiquei pensando, né, dada a nossa plateia, e umas 60 pessoas, se a gente conseguir realmente se ater ao tempo, porque eu acredito que muitas perguntas que vão surgir, que não é o foco, mas acho que vão, e pode ser dicas valiosas, já que temos 3 ex-editores aqui, acho que vai ter muita pergunta assim, me dá dicas de como publicar na principal revista de empreendedorismo do Brasil, né? Então, acho que vai chover bastante perguntas sobre isso, e seria legal deixar um tempinho, né, para isso. Obrigado. Sim, vamos deixar o tempo, acho que a gente vai procurar bem, acho que vai dar bem certinho para fazer isso, né? Então, eu fiquei nessa trajetória, né? O Fernando contou esse início, né, de como surgiu a ideia da REGEP, de como ela veio a ser criada, né, a partir desse sonho, a partir da NEGEP, e eu vou colocar um pouquinho aqui do histórico, né, do qual eu participei também, eu estava lá junto com o Fernando. Ele escreve isso num editorial quando ele deixa a editoria da REGEP, né, no primeiro número de 2014, ele conta um pouco essa história, falando da proposta que a gente fez para a diretoria da ANEGEP, da criação da revista, né, então já está isso um pouco registrado, né, no editorial da própria REGEP. Então, quando a gente começou a mexer nisso, aquilo foi lá no final de 2011, né, tem todas aquelas questões bem de ação mesmo, né, onde é que a gente acha como é que a gente faz um site, como é que a gente coloca ali a plataforma, como é que a gente mexe nessa plataforma, e depois que a gente tem toda a plataforma, né, e agora, como é que a gente vai colocar este primeiro número? Então, foram com artigos convidados, e eu estava revendo, assim, os artigos convidados são artigos excelentes, porque a gente pediu, né, tem artigo do Cândido, tem do Filion, tem um artigo sobre representações femininas, que é um dos mais lidos na REGEP até hoje, né, que está lá no número 1. Então, a gente começa, né, com esse convite aos autores, e que, claro, graças a essa rede de relacionamento que o Fernando tem, né, os autores responderam. Então, o lançamento da REGEP, né, janeiro, abril de 2012, tem o Fernando como editor, e na época a REGEP era lançada quadrimestralmente. Claro que a gente teve que aprender tudo, né, a mexer em tudo, e o Fernando começa com essa, vamos dizer assim, com essa formalização da REGEP, que é fazer a inscrição lá no DOI, tentar vários indexadores,
e ter uma cara, né, para a REGEP, como que a gente ia lançar, tanto que a gente, olhando assim, ela não tem um formato, a gente estava meio que experimentando lá no começo, o formato mesmo, o que daria certo. Depois, agora, eu vejo que tem no Cielo, né, como citar esse artigo, isso era uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha, porque eu via a dificuldade dos meus estudantes de metodologia, né, no mestrado, no doutorado, a própria trabalhão que dá para você fazer, escrever lá a citação bonitinha, e às vezes o artigo não tem, então eu lancei aquele, no próprio corpo do artigo, no rodapé, a pessoa só copiava lá, tinha toda a regra da BNT bonitinha, como citar aquele artigo para ficar mais fácil a citação dos artigos da REGEP. Então, essas pequenas coisas que parecem que são pequenas de organização, né, mas que no final das contas eles geram muito trabalho e também fica uma revista com um visual melhor, mais fácil de ser usada, mais fácil de ser citada, né? Então, eu entro aí na editoria da REGEP, né, eu era editora adjunta e viro editora a partir do segundo número de 2014, e fiquei até dezembro de 2016, que eu acho que foi muito legal, né? Dezembro foi uma época marcante também para a REGEP, porque ela recebe uma classificação de B1 no Qualis da CAPES. A primeira classificação que ela recebe é B3, né? E depois ela já pula para B1, né? Dada a qualidade dos artigos, dado o processo editorial que a gente lutou para implementar, né? Porque a gente era a única revista no Brasil que respondia aos autores em até 6 meses, tinha esse compromisso de responder aos autores em até 6 meses. Eu tinha sempre uma angústia, tenho até hoje, uma angústia muito grande quando eu mesma vou submeter um artigo meu para qualquer revista, em que eu não recebo nenhuma indicação de que, olha, o seu artigo está sendo avaliado, olha, a gente designou lá, e eu fazia isso, né, se o primeiro avaliador lá, o conjunto de avaliadores que a gente designava, não nos mandava a resposta em até 60 dias, eu cancelava aquela e procurava outro, e avisava isso para os autores, olha, a gente enviou para avaliação a sua revista para 2 avaliadores, mas eles levaram mais de 60 dias para avaliar, então agora a gente vai começar de novo, né? Então a gente ficava atrás, eu era chata mesmo nesse sentido, ficava atrás dos avaliadores pedindo, né, as avaliações. Então a gente implementa todos esses sistemas, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Claro que é uma época de muitos desafios, e eu acho que eles não se modificam muito, né? Acho que eles vão até sendo mais complexos a partir do momento que a revista vai adquirindo mais maturidade. Mas eu enumerei alguns desafios aqui para a revista, de uma forma geral, que eu vivi enquanto eu era editora adjunta e depois editora-geral da REGEP. Então, acho que o primeiro desafio é o próprio tempo de maturação do periódico, porque os autores, né, eles querem um periódico maduro e qualificado, altamente qualificado, né? Então, eu entendo que os autores queiram isso, por um lado, por causa do sistema da CAPES, né, que obriga os programas a mostrarem a sua relevância, e uma parte da sua relevância quando os seus professores, pesquisadores, publicam em periódicos de alto impacto, com boa classificação na CAPES, né? Então, por um lado, o sistema da CAPES, ele é bom porque estabelece parâmetros para os programas. Eu me lembro quando os programas não tinham parâmetro nenhum, como que era feita a avaliação da qualidade, era para quem tinha mais poder político, né? Junto à CAPES, eram os programas mais bem avaliados, e agora tem uma regra que todo mundo pode seguir, né? Então, não precisa tanto do aspecto político, né? Mas, por outro, ele incentiva esse comportamento que é pouco científico, ou até, eu poderia dizer, até pouco ético, que é da publicação pela publicação, né?
Então, ao invés de querer a divulgação do conhecimento, né, se aprofundar em alguma coisa mais relevante, alguns pesquisadores querem publicar, né, num periódico que tenha lá uma classificação que ele possa justificar para o programa. Por outro lado, o tempo de maturação também, né, da revista, e essas avaliações da CAPES, elas só vêm com o tempo. Um dos critérios da CAPES era o tempo. Periódicos novos não tinham avaliações altas, não tinha, começava mesmo no B3. Então, essa é uma dificuldade que a gente encontrou, né, esse tempo de maturação. E uma outra questão é que o CNPq também não abria nenhum edital com recursos, né, para periódicos jovens. Então, todo o dinheiro que a gente gastava, e não gasta pouco, né, com revisões, né, e a gente teve a ajuda da Sara Costa, né, que era uma mestre lá de Ponta Grossa, que fazia as revisões para a gente, e a gente ficava, né, catando esses recursos, assim, e porque o CNPq não abre para periódicos jovens. Claro que tem os desafios pessoais, né, para os editores, para os avaliadores, que é o desafio do tempo mesmo, né? Então, a gente, quando vira um editor de uma revista, a gente não deixa de ministrar aula na graduação, no mestrado, no doutorado, no lato sensu, os cursos de extensão, intercâmbio com a sociedade, que a CAPES exige agora, inovação, publicação, né? Tudo isso continua concorrendo com o nosso tempo, né? E também, claro, para mim, o que eu passei, eu posso dizer que para mim as dificuldades técnicas de aprender a lidar com DOI, que para mim estava em grego aquilo lá, demorei para aprender, demorei a entender aquele sistema e mexer com as plataformas virtuais, para mim, tenho essa dificuldade, né, e para mim foi um desafio. Em termos de revista, eu acho que desafios que devem estar presentes até hoje, e depois a gente vai ouvir a Vânia, né? Acho que o maior desafio que a gente enfrentou, né, dos revisores. Encontrar revisores comprometidos, acho que qualificados a gente tem até bastante. Eu ficava olhando quem estava escrevendo tese na área, dissertação na área, vendo a qualidade disso, convidando esses revisores, mas o comprometimento, né, é algo, assim, um pouco até surpreendente de uma maneira negativa, né, de a gente enviar, receber até uma resposta positiva, não vou avaliar, e não ter essa avaliação. Em alguns momentos, claro, são pessoas que estão extremamente ocupadas, mas a minha avó já dizia que se a gente quer ver uma coisa feita, a gente deve mandar para uma pessoa bem ocupada, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa, né? E, assim, o que eu ficava muito espantada de ver é que existiam, assim, pesquisadores sêniores, né? Que a gente vai falar nisso, com extensa publicação, e exigindo da gente, olha, eu estou mandando um e-mail junto para o editor, né? Estou mandando aqui um artigo e eu gostaria que ele fosse publicado até tal data, né? Até colocando para a gente assim. Mas daí eu sempre tinha essa política, você submeteu e eu escolhi lá quem é o pesquisador mais sênior aqui, é para ele que eu vou mandar um artigo agora para avaliar. E teve muita gente que nunca mesmo me respondeu, né? E eram essas pessoas que me mandaram, olha, eu mandei e eu quero que seja publicado porque meu aluno tem um prazo para cumprir, porque meu aluno tem uma obrigação de publicação para cumprir, mas nunca, né, se propuseram a avaliar. Então, acho que revisor é um grande desafio para os periódicos, eu acho que não só para a REGEP, para todos. Eu, como avaliadora, eu avaliei em janeiro, fevereiro, em março, eu acho que foram 12 artigos. Não sei se as revistas estavam todas desesperadas para lançar os números ou alguma coisa assim, mas eu procuro, até pela experiência com a REGEP, procuro sempre avaliar tempestivamente, ou dentro de um prazo, pelo menos razoável aí,
quando eu recebo, né, e eu, assim, conclamo, né, todos que estão aqui assistindo, são 61 pesquisadores interessados na área de empreendedorismo, que levem muito a sério a questão da avaliação, né, porque esse é um jeito que a gente tem, não tem remuneração para os avaliadores, mas é uma forma de coleguismo, né? Se a gente quer os nossos artigos publicados, avaliados com profundidade, realmente com contribuições, a gente também tem que oferecer esse tipo de dedicação quando a gente recebe o trabalho dos outros para revisar, né? E aí eu acho que a última dificuldade, né, que eu coloquei aqui, e que eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Edmundo falou, né, que é com os próprios autores. A gente eu via muito, não sei se era por causa do tempo de maturidade da RGEP, depois a Vânia pode falar, né, se acontece isso muito, mas eu via que os autores, a maior parte, né, na época que eu estava na RGEP, a gente tinha um índice de rejeição de 70% e aumentando, eu acho que agora deve estar maior, mas a gente tinha um índice de rejeição de 70%. E dentro dessa rejeição, uma boa parte é porque as pessoas não têm ideia do que é um artigo científico, não sabem estabelecer um problema de pesquisa, a metodologia, não sabem falar de metodologia, porque a gente espera uma lógica de replicação, a gente não quer ver um capítulo de livro sobre metodologia, dizendo o que é uma entrevista, o que é uma análise documental, o que é, mas a gente diz como foi feito aquilo naquele artigo, para que a lógica de replicação esteja muito presente. Então, era muito difícil. E aí, uma última parte que eu chamo, assim, os desavisados, né? Que eles pegam, assim, revista, botam lá no Google e mandam. Não olham a formatação, não olham a quantidade de páginas. Às vezes, assim, e a gente tem que lidar com isso, né, com muita delicadeza para não desestimular os pesquisadores novos, mas também não pode deixar ele naquele caminho incorreto, que eu digo que é o caminho do periódico de grande circulação, do jornal, né, que é o artigo de opinião. E que isso não é ciência. Ciência, ela não é opinião. Ela é a argumentação, é a fundamentação de alguma coisa, né? Então, essa questão, assim, nossa, mas pegava demais. E daí eu nunca fui de rejeitar, né, um artigo, né, eu tinha isso como política, eu nunca rejeitava um artigo, não está de acordo com o escopo, ou não. Eu ia lá e falava, aqui na metodologia a gente espera que tenha isso, então no seu não tem assim, 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 né? Então aqui no referencial teórico, né, a teoria, né, que eu digo que é a colcha de retalhos, né, que você pode ir lá e tirar um pedacinho e substituir por outro, não vai fazer falta. E um artigo científico não é uma colcha de retalhos e nunca vai ser, ele é se a gente for usar essa analogia, ele é um trabalho de crochê. Né, o trabalho de crochê, se você errou um ponto lá no meio, né, fica difícil, você tem que desmanchar tudo e voltar lá naquele ponto. Você não pode recortar, simplesmente pegar a tesoura, errei aqui, vou pegar a tesoura aqui, vou cortar ele se desmancha. Então, um artigo científico é assim, a teoria, ela tem que sustentar a análise. Se a teoria não tiver na análise, se desmancha esse trabalho. A introdução tem que falar realmente do que está tratando o artigo. Se ela não falar, se desmancha o trabalho. A metodologia, ela tem que efetivamente dizer como aquele trabalho foi feito para permitir a lógica de replicação. Isso é muito importante na ciência. Se não tiver isso, se desmancha aquele trabalho. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem bastante, né? E aí, finalizando, né? Mesmo assim, com todo esse trabalho, eu acho que essa ideia do Fernando, né, de montar um periódico, de tratar de um tema que a gente é super apaixonado, de divulgar esse conhecimento, de manter um periódico de qualidade, não tem preço, né? Eu acho que é uma coisa que deixa a gente muito orgulhosa. Eu sou muito orgulhosa do trabalho
que eu fiz nesses primeiros anos da Regep, acompanhando o Fernando, depois como editora, de como eu passei a revista. Claro que passei uma revista pequena para a Vânia, e a Vânia, né, fez super explodir a revista, mas eu acho que cada fase teve, assim, o seu, né, a sua razão de ser, né, e estou muito ansiosa para ver os planos do Denis aí, que eu tenho certeza que incluem a internacionalização da nossa querida Regep. Então, agradeço a todos, né, a paciência aí comigo. Passo a palavra aí para a Vânia para falar do período dela, e aí no final a gente conversa um pouco com a plateia. Obrigada. Ok, Jane. Primeiro, assim, parabéns, você acabou dando uma aula de metodologia para a gente aqui, como submeter um artigo, né? Eu fico muito grata, eu gostaria de te agradecer imensamente, e agradecer também ao Fernando e a todos vocês que estão aqui, porque, assim, estar na Regep, para mim, foi, assim, não só um up na minha carreira, mas, assim, até como meu, processo de vida mesmo, né? E eu queria agradecer imensamente a você, o Fernando, como você passou, né, enquanto eu estava na presidência da Regep, eu peço aqui desculpa publicamente, né, o tanto que eu amolei o Fernando, insistentemente eu ligava assim, Fernando, a nossa revista vai sair, olha, não vamos esquecer que é um tripé da associação, então, mas assim, foi assim, uma coisa que, e foi assim, muito bom esse período, porque a gente se aproximou muito, né, e aí foi quando ele colocou, Jane, você no nosso esquema, e aí eu podia trocar com você, Fernanda, cutuca o Fernando, Jane, cutuca o Fernando, dá lá uma ajeitada, vamos acelerar isso, mas a gente sabe, você acabou de falar, esse processo de maturação, de construção, realmente é uma coisa muito delicada, muito importante, e que requer tempo. É que eu sou uma pessoa desesperada, meio aflita, não tenho muita paciência para ficar ali levando as coisas muito calmamente, né? Mas eu encontrava a contrapartida com a Ilka, que calma, o Cândido, olha, presidenta, as coisas não funcionam desse jeito, então era o momento que eu podia estar respirando um pouquinho, né? Então, isso foi muito bom. E como você já falou, né, contar com a experiência fantástica do Fernando para iniciar esse processo todo, foi assim, de uma validade imensurável para a Regep. E depois você, né, que catou a revista firme, pegou a coisa no laço ali e começou a torear e a desbravar as coisas com muita, assim, com muita cautela, com muita propriedade, com muito profissionalismo e com muita paixão, né, porque aí eu falava, Jane, mas isso é possível? Não, a gente contorna e dá certo, contorna e dá certo, e era sempre esse diálogo que a gente tinha, né. E foi muito engraçado, porque quando a Rose assumiu, e você nos entrega aí, então, uma revista qualificada, né? Pequena, mas qualificada. Pequena na maneira da gente expressar, mas uma revista já de grande relevância para a associação e para toda a comunidade brasileira, né? E quando a Rose assumiu a presidência, né, me sucedendo lá em Passo Fundo, ela me contou, falou, Vânia, você não sabe o que está acontecendo, a Jane está, assim, sobrecarregada, acho que você estava assumindo, acho que departamento, era alguma coisa assim, você estava muito sobrecarregada na universidade, e você precisa pegar essa revista. Eu falei, mas Jane, eu falei, Rose, como que eu vou pegar essa revista? Ela falou, não interessa, você tem que dar um jeito aí de pegar essa revista. Foi lá no SEMEAD de 2016, ela me chamou num canto, sentamos ali num banquinho, e ela me passou isso, né? E aí, naquela época, eu estava tão sobrecarregada, com um monte de alunos, mestrado, doutorado, dando aula para cá, para lá, uma coisa e outra, mas aí eu pensei, falei assim, um trabalho a mais não vai mudar minha vida, né? Então, é bem o conceito da sua avó, né? Eu falei, isso não vai mudar minha vida. Mas incrível como mudou. Quanta aprendizagem, né? Então, realmente, assim, um desafio por dia, porque tanto quanto a Jane, eu também não sabia nada dessa tecnologia, não entendia nada dessas coisas todas, né? Eu não tinha a menor noção, eu já tinha sido editora de uma revista,
na área da saúde, inclusive, na área da psicologia e da saúde, mas era tudo muito papel, né? Os textos datilografados, as pessoas mandavam os seus artigos pelo correio, então a gente lia no papel, não tinha nada dessa tecnologia. Então, enfrentar tudo isso foi, assim, uma coisa louca, né? O Denis, como de uma geração bem mais nova do que a minha, deve estar dando risada, né, Denis? Porque realmente, assim, a minha dissertação de mestrado foi feita na máquina de datilografar, então eu vejo quanto dinossauro que eu sou, né? Não precisa, exatamente. Então, veja, aí eu pensei, falei, bom, vou ter um trabalho aqui, mas vamos pegar isso, né? A Negep é muito parte da minha vida, do meu coração, vamos pegar isso. Aí, eu fiz uma proposta, falei, olha, Rose, se você me permite, então, eu vou criar um desenho para a gente fazer a editoração dessa revista. E a Rose me deu carta branca, e aí eu acelerei, fui embora, e nós começamos. Aí eu convidei a Ilka, o Marcos Hashimoto, o Cândido e a Denise para comporem comigo a revista. E foi uma experiência sensacional. Trocas, a gente fazer cartinha, escrever como organizar os e-mails para devolver para os autores e tal. E aí eu me lembro bem da nossa ida até Curitiba, né, onde você foi passar toda aquela aprendizagem para a gente, né, Jane, você nos recebeu, eu e o Cândido, assim, ficamos lá um dia inteiro com você, tentando entender o passo a passo, como mexer no sistema, era tudo muita novidade, tá? E aí até que eu acabei assumindo em janeiro de 2017 o primeiro volume da Regep, né? E aí, veja, com essa carta branca que a Rose nos deu como presidente, eu acabei pedindo ajuda para 2 alunos que estavam lá na universidade comigo, pagando uma remuneração para eles, mas eram pessoas espetaculares que tinham um nível, uma expertise nessa área de revista, porque eles ajudavam na revista da universidade. E aí o Altieres e o Diego realmente abraçaram a causa comigo, tá? Eu faço assim um grande agradecimento que esses meninos ficavam comigo 24 horas por dia ligado, porque eu tinha muita dificuldade, então eu precisava entender o passo a passo da coisa, e realmente eles, assim, abraçaram a causa junto comigo, né? E aí nós começamos, otimizamos a revista, e o Altieres com muita experiência nessa parte de indexadores, né? Então nós começamos a fazer o trabalho. E ainda nesse ano de 2017, e a Jane já tinha reclamado bastante, na época que eu fui lá em Curitiba, da questão do sistema, até porque, de novo, voluntariamente, o Fernando tinha uma pessoa lá na universidade que gratuitamente montou um sistema, mas o sistema não tinha aquele aperfeiçoamento, né, Fernando? Então, aí a gente precisava dar um up nessa questão do sistema, a gente acabou contratando a Lépidos, que hoje está com a gente, faz parte do time, e a Lépidos realmente, assim, conseguiu dar um suporte bem interessante, porque eles são profissionais em oferecer tecnologias de informação, uma revista digital precisa disso, né? Um outro desafio, e aí eu passo o mérito totalmente para a Rose, porque foi uma coisa maluca trazer o DOI para a BEC, né? Porque o pessoal lá da Cross, eles não entendiam como que a gente fazia, o que a gente estava acontecendo, eles soltavam de lá de cá, isso foi, assim, uma loucura tão grande, mas aí nós conseguimos, assim, realmente trabalhar essa base para trazer o DOI para a BEC aqui, para a Associação Brasileira de Editores Científicos aqui no Brasil, né? Então, isso foi uma conquista muito bacana, porque a gente não teve mais problema com o DOI, né, Rose? Então, isso foi uma coisa bem interessante. De 2017 até 2019, tá? Nós contamos, como a Jane já falou, com a ajuda da Sara para fazer todo o trabalho de revisão dos textos, e depois, em 2020, a gente acabou passando para uma outra professora, que a Sara estava, assim, um pouco sobrecarregada com algumas coisas, e então a gente teve um ganho, assim, imensurável com a professora Mônica,
que hoje é a revisora da REGEP, tá certo? E ela não ajuda não só fazer o trabalho de revisão dos artigos, mas inclusive ela dá dicas muito interessantes de como melhorar a nossa interação com os autores, como trabalhar templates e tudo mais. Então, realmente, ela continuou no time, eu apresentei ela para o Denis, e ela já está bastante familiarizada com o nosso processo também, né? E nesse período, 2017, 2018, que foram 2 anos, a Ilka Cândido, Marcos e a Denise, né, fomos assim, a todo vapor, tentando fazer a REGEP crescer de alguma forma, e chegou no final de 2018, a Ilka, a Denise e o Cândido pediram para afastar da revista, porque eles estavam com outros desafios, muito sobrecarregados, algumas mudanças e tudo mais. E aí eu falei, bom, essa revista está decolando demais da conta, a gente já estava com um índice de submissão muito alto, e aí eu peguei e fiz uma proposta, falei, bom, acho que dá para a gente, então, crescer um pouco e expandir o nosso grupo, né? A Rose deu carta branca, eu conversei com o Marcos Hashimoto, que estava comigo, me acompanhando o tempo todo, e ele também me apoiou, não, vamos em frente, vamos abrir, e foi onde eu abri um edital para buscar novos editores. Eu fiquei impressionada com o resultado desse edital, porque nós recebemos 36 disponibilidade, 36 pessoas querendo ser editor da revista, editora adjunta da revista. Foi assim uma coisa impressionante, eu respondi a todos eles, entrevistei vários, alguns eu convidei, né? E aí a gente acabou montando um time muito legal, um time que realmente assim ajudou pra caramba a gente dar a qualidade da revista que está aí hoje, né? Então, o Marcos Hashimoto continuou com a gente, mas aí nós começamos a focar por temas. Então, o Marcos ficou responsável pelos casos de ensino e inauguramos os relatos tecnológicos, os artigos tecnológicos, em função, inclusive, dos programas de pós-graduação profissionais que a CAPES estava demandando, né? Aí, pelo edital, veio o Eduardo Armando, o Eduardo Vilas Boas, que ficou à frente de empreendedorismo, comportamento empreendedor, o Edmundo, que na época era vice-presidente da Rose, não, Vânia, mas eu quero ter essa experiência também, então entrou como editora adjunto, assumindo essa parte de desenvolvimento de indicadores de ciência, startups, incubadora, ecossistema, tecnologia da inovação. O Edmundo ajudou bastante, porque eram artigos que estavam chegando, muito especializado, então realmente ele foi assim, bacana com a gente. O Jefferson Lafalce também veio pelo edital, né? Então, empreendedorismo, inovação, incubadoras, muito expert na área de pesquisa quantitativa, então nos ajudou bastante nessa questão. Meu grande parceiro, o Júlio Carneiro Cunha, parceiro lá na Uninove, então assumiu a parte de redes, de empreendedorismo. O professor Pedro Melo também foi, assim, uma pessoa que tem nos ajudado bastante, porque entende bastante dessa questão de empreendedorismo regional. A Márcia Freire, nossa querida Márcia, lá de Uberlândia, né, que assumiu a questão de pequenas empresas familiares. O professor Vitor, muito querido, assumiu essa parte de empreendedorismo social, orientação empreendedora, as questões motivacionais, né. A Patrícia Vidal, que trabalhou com a gente Vânia, desabilitou o seu microfone. Opa, agora voltou. Eu ouvi até a professora Márcia Freire, de Empresas Familiares. Ah, tá. O professor Vitor, queridíssimo nosso, que assumiu toda essa parte do empreendedorismo social, a orientação empreendedora, a parte de motivações, redes sociais, uma pessoa bastante engajada nesse tema, né? A Patrícia Vidal, que ficou com a gente durante um ano, desenvolvendo atividades voltadas mais para aprendizagem, sustentabilidade, depois se desligou da revista.
nosso queridíssimo, que infelizmente por questões de saúde não pôde continuar com a gente, professor Ítalo Minello, lá de Santa Maria, mas que realmente um expert na área de educação empreendedora, orientação empreendedora, intenção empreendedora. Eu tive o grande prazer de trabalhar com ele também, né? E a pessoa mais novinha do grupo foi o professor Denis, o Denis Rossetto, que chegou quase por último, mas não menos importante, né? Porque deu contribuições excelentes aqui para a gente, né? Que é o nosso atual editor, né, e que ficou com o tema de pequenas empresas, inovação. Então, o Denis veio também agregar aqui nosso time, né. E, além desses editores adjuntos que nos ajudaram de uma forma muito voluntária, muito dedicada, né, conquistamos nomes de referências para também compor o nosso conselho editorial e o nosso comitê científico. Eu não vou relacionar todos, estão todos lá no site, mas assim, a quem eu agradeço imensamente, pessoas internacionais, pessoas aqui do Brasil, de grande referência, que também compuseram tanto o conselho editorial quanto o comitê científico. Então, matando um leão por dia, uma aprendizagem por dia, e isso realmente foi um marco muito grande nesse meu processo, né? E como todos já sabem, a REGEP, ela é um braço da ANEGEP, né? E como a Jane já disse sobre o início, como é que começou, realmente, assim, garimpando, né? Detalhes por detalhes, como as coisas realmente foram sendo construídas. E a gente chegou aqui num ponto, né? Então, já na última edição de 2017, que foi o primeiro ano que eu assumi, nós já começamos a trazer e a conquistar contribuições internacionais, né? Então, nós inauguramos uma sessão de relatos tecnológicos, que não tinha na revista ainda, até por demanda da CAPES. Depois, uma outra sessão de perspectivas, abrindo, assim, os livros que estavam emergindo na hora, assim, que tinha pertinência com a área. Então, as pessoas que estavam fazendo as perspectivas sobre aqueles livros, então a gente começou a colocar também dentro abrindo uma nova sessão, para poder realmente começar a divulgar aquilo que estava sendo produzido aqui no Brasil, ou às vezes traduzido para o português, dentro da nossa revista. E com a repercussão da REGEP, do comitê científico, nós começamos também a fazer uma parceria com os eventos científicos, participar dos fast tracks, né, de eventos, de grandes eventos e de eventos locais. Então, por exemplo, a gente começou a fazer o fast track com a EGEP, que foi o primeiro, mas ENAMPAD, CMEAD, SINGEP, o Instituto de Cidadania Empresarial, a Amprotec e outros locais, né, outros também, a gente começou a receber os artigos e dar uma atenção especial para os artigos que tinham sido indicados, né. Em 2018, nós implantamos o sistema Head of Print, tá, publicando os artigos aceitos em fluxo contínuo. Então, só que eu sou tão acelerada que praticamente o Head of Print, ele acabava já com o fim do fechamento do número com muita antecedência, né? Então, se a gente tinha que fechar um número em maio, eu já estava com esse número fechado final de março, comecinho de abril, porque o Head of Print já ia ajudando bastante nisso, e a gente, então, já dava oportunidade para os nossos leitores de estar com um artigo bem fresquinho, antes mesmo do número ter sido finalizado. Em 2019, nós implantamos o resumo estruturado, já em 3 idiomas, né, e nós tornamos a revista bilíngue. E aí esse foi, assim, um grandíssimo desafio. Por quê? Foram muitos embates, porque tinham muitas pessoas, mas muitas pessoas, querendo que a revista fosse exclusivamente em inglês. E aí eu fui 100% contra, tá certo? Eu acho que, assim, algumas pessoas que compartilharam comigo viram o tanto que eu fiquei, assim, eu fiquei muito tensa com todo esse processo, o pessoal, de uma certa forma, pressionando para que a revista ficasse apenas em inglês. Eu falei, gente, eu não vou aceitar isso jamais, pelo menos enquanto eu estou aqui,
porque não faz sentido uma revista de uma associação nacional, tá, não ter artigos na nossa língua. E vou adiante ainda, tá? A maioria dos nossos alunos, que são os leitores, que aproveitam o conteúdo da nossa revista, não leem o inglês com tanta facilidade. Então, a gente eliminaria um público muito grande, tá certo? Que realmente, assim, não teria acessibilidade à língua inglesa. Então, eu falei, não, já que é para a gente internacionalizar, para a gente dar visibilidade para os trabalhos que nós estamos fazendo aqui, vamos, então, fazer bilíngue, tá certo? Mas jamais tornar essa revista exclusivamente em inglês, né? Então, isso foi, assim, eu acho que foi uma das coisas que eu tive muita resistência, mas eu banquei duro, vamos ver como é que o Denis vai tocar daqui para frente, né? Mas realmente, assim, acho que a gente não pode abrir mão da nossa língua mãe. Eu acho que nós já desprezamos um monte de coisa no nosso país, tá? Por todas as dificuldades que a gente passa, tá? Mas a gente também não pode abandonar a nossa língua, o nosso idioma, que mesmo não sendo tão falado mundialmente, mas entre a gente é realmente o que nós temos que fazer. Bem, aí em 2019, nós lançamos o primeiro edição especial, a Rose já até comentou isso no período da manhã, sobre educação empreendedora, trazendo aí o estado da arte de educação empreendedora, do que a gente vinha fazendo aqui no Brasil, e ganhamos, assim, o privilégio de trazer um texto original da Sara Sarasvati, que é uma referência para a gente na área, para compor esse primeiro volume, essa primeira edição especial, já com a marca de 2020. E em 2020, eu senti que a gente precisava dar uma contrapartida para esse grupo sensacional que estava à frente da REGEP junto comigo, que são os nossos editores adjuntos. Porque tanto quanto os avaliadores e os editores adjuntos são personagens anônimos na revista, tá? Eles fazem trabalhos, a Jane comentou a dificuldade de lidar com os avaliadores, assim, realmente um pouco comprometidos, e ela tem 1000% de razão, é a parte que a gente mais sofre, mas eu não creio que seja por má vontade. Nós estamos todos muito sobrecarregados, né? Ninguém é só avaliador de revista. A avaliação de uma revista, ela entra como um apêndice dentro da nossa rotina, e isso dificulta muito todo a nossa rotina. Mas a gente sabe que é um processo de doação muito importante. Mas, então, veja, e aí eu falei, não, eu preciso dar uma contrapartida, porque tanto eu quanto os nossos editores adjuntos, enquanto vigente na revista, a gente não pode publicar na revista por uma norma ética até, né? E então eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa para privilegiar o trabalho que esses meninos vêm fazendo. Eu falo meninos porque era só eu e a Márcia e mais uma galera de rapazes, né? E então foi onde eu comecei a convidar para compor o editorial comigo, tá? Desde o primeiro volume de 2020, e assim eu segui com todos durante 2020, fazer os editoriais comigo. E essa foi uma experiência, assim, magnífica, poder escrever com pessoas que eu ainda não tinha tanta familiaridade, as trocas de e-mail, assim, a energia que deu a gente fazer os editoriais, e a gente começou a fazer uns editoriais bem interessantes. Eu comecei com o Cândido, depois com o Júlio, e depois aí veio essa galera de 2020, que aí nós ampliamos, assim, eram 2, 3, para poder dar conta de chamar todo mundo, né? E foi, assim, uma experiência magnífica de escrever com esse pessoal. A gente acabou criando outros laços, além daqueles laços mais relacionados à REGEP, porque a gente começou a ser coautor de algumas ideias, e a gente pegou carona nesse processo da pandemia, que a gente quis trazer para o centro, tá, para o cenário, os empreendedores, pequenas empresas, que foram os grandes impactados com essa questão da pandemia, né? Então, os empreendedores ganharam um lugar no cenário muito relevante. Então, foram, assim, editoriais
bem circunstanciados na literatura, trazendo dados, trazendo uma série de coisas, e isso acabou. E, assim, para nossa surpresa, e o Vitor deve estar aqui com a gente, o Denis está aqui, foram 2 parceiros que participaram com a gente, o Júlio, como os nossos editoriais são acessados, né? São muito acessados os nossos editoriais, exatamente porque a gente trouxe uma relação e a gente foi costurando os editoriais depois, no final, depois da gente embasar com a teoria e tudo mais, com dados, a gente ia costurando também com os artigos que iam ser publicados. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa, assim, bem interessante, foi uma experiência muito boa para mim, né? E a Jane já tinha nos passado uma revista qualificada, né, mas com a modificação do Qualis da CAPES, então a gente passa de B1 para A3, que praticamente mantém a categoria, mas, segundo os especialistas, já é uma categoria mais elevada, tá certo? Que a gente ainda não sabe como é que vai ficar, a gente tem que aguardar isso, a previsão é até meio do ano, para ver como é que vai ficar esses indexadores, e a gente conseguiu também conquistar a Redalic, conquistar uma série de indexadores que eu também não vou nominar, que estão todos lá no nosso site, né? Nós tivemos, em 2020, quase 54 mil downloads, mostrando a legitimidade que a REGEP alcançou nesse período, né? Nós tivemos mais de 245 mil acessos, o que coloca a revista em destaque no tema de empreendedorismo em pequenas empresas. O Fernando comentou isso, que já tinham algumas revistas que publicavam artigos de empreendedorismo, mas a REGEP, de uma certa forma, ganhou essa fatia com muita propriedade, né? Mais de 40 submissões, em média, de artigos por mês. E aí, tanto quanto a Jane, eu, muito aflita também, assim, trabalhei muito fortemente essa base dos artigos que eram submetidos, sempre dando olhozinho para o autor, às vezes não achava avaliador, conversava com, olha, aguenta um pouco e tal. Então, a comunicação com os autores é uma coisa que marcou bastante a cultura da nossa revista, né? Então, eu acho que isso, inclusive, de uma certa forma, acaba dando um pouco de credibilidade e esperança para os autores, mesmo que as coisas realmente não aconteçam como eles estão querendo, porque o Desk Reject hoje estava, quando eu entreguei a revista para o Denis, em 95%, tá? 95%. E como eu fazia todo o desk de todos os artigos, eu também tinha esse cuidado, nunca de colocar, olha, está fora do escopo, não, eu circunstanciava tudo, pedia tudo, organizava, porque a gente tem essa missão de ajudar os nossos autores vamos dizer assim, a construir, a melhorar, né? Então, a gente não podia estar aceitando uma série de tipos de artigos, mas a gente realmente devolvia com um pouco de experiência, com uma certa relevância para que eles pudessem estar construindo, né? Porque senão, se você já mata o cara de uma vez assim, o cara nunca mais vai por esse caminho. E a gente fecha aí, né, com uma média de 207 artigos, entre casos, perspectivas, contribuições internacionais e editoriais já publicados, né? Mais de 1.900 autores e 4.500 leitores da revista e mais de 1.000 avaliadores. Então, eu reforço aquilo que a Jane colocou, sejam avaliadores da revista, ajudem a fazer boas avaliações, porque é um processo de aprendizagem imenso, a gente aprender a fazer uma boa revisão de um texto e a gente poder realmente desenvolver e contribuir com as pessoas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e eu venho falando isso em todos os fóruns de editores que eu participei, a gente precisa aprender, e em bancas também, quando eu vou, a citar os nossos autores nacionais, em dissertações, em teses e nos artigos, tá? Eu acho um desaforo, eu acho que nós fazemos trabalhos magníficos aqui no Brasil, e a gente é muito pouco citado, porque parece que o artigo, quando a gente cita alguém aqui do Brasil,
não tem relevância. Parece que o nosso artigo não tem relevância. Isso não é verdade. Eu acho que nós temos obrigação de valorizar o que o nosso público, nossos autores brasileiros fazem, tá? E eu ainda digo mais uma coisa: a única forma da REGEP continuar crescendo e se solidificar, inclusive no mercado internacional, tá? É citando os artigos da REGEP em outros periódicos. Então, se você vai, por exemplo, submeter um artigo para um journal internacional, sei lá da onde, tá? Coloca lá os artigos da REGEP. Cita a REGEP como uma fonte de pesquisa que você utilizou. Só assim a gente consegue ganhar indexadores, tá? Por que a gente não emplacou de cara na Scopus? Exatamente porque a gente não tem um índice de citação em bases internacionais. Então, isso é uma coisa que realmente a gente precisa fazer. Além de ajudar a revista a crescer, tá certo? E isso é uma responsabilidade, inclusive, dos nossos autores, tá? Para todo autor para todos os, quando eu ia fechar um artigo, um número de uma revista, quando eu dava o aceite para os nossos autores, eu nunca deixei de mandar um bilhetinho: olha, você está tendo o privilégio de colocar um artigo na REGEP, então, por favor, nos próximos artigos que você for publicar, porque ele pode publicar só um por ano, tá? Por favor, não deixe de citar os artigos da REGEP. É uma obrigação, e, inclusive, de ser avaliador da revista, né? Então, acho que é uma moeda de troca que a gente tem que fazer com muita propriedade para que realmente a gente consiga levar adiante a revista, levar adiante o nosso cenário nacional de publicação, tá? Nós temos que valorizar, sim, o que nós fazemos aqui, tá? Não podemos realmente achar que só porque o cara tem um nome estrangeiro, escreve em inglês, que tem realmente um papel relevante para a gente, porque nós fazemos coisas muito boas aqui. Se a gente pegar aí vários artigos da REGEP, vocês veem a qualidade de trabalhos que as pessoas têm feito, tá? Agora, tem, claro. Então, assim, se a gente pegar pelos indexadores, a gente vai ver o quanto essa revista cresceu. Pegar o Google Metrics, por exemplo, pegar o fator de impacto na SPEL, tá? Por exemplo, nós ficamos em 8º lugar na revista mais citada, sem autocitação, nos últimos 5 anos, num conjunto de 91 periódicos. Então, isso realmente mostra a relevância do conteúdo, tá? De material que a gente tem dentro das revistas. Então, por que não citar os artigos da REGEP? Por que não valorizar os autores brasileiros, né? Um outro último ponto que eu queria estar colocando, que acho que a Jane colocou isso com muita propriedade, por que algumas pessoas falam: nossa, mas o índice de desk reject aí da REGEP é muito alto, 95%, quando eu vou, às vezes, para algum evento, divulgar a REGEP, etc., tá? Quando eu ia, né? Agora é o Denis que vai fazer esse papel, mas eu nunca vou deixar de fazer também. A gente precisa tomar cuidado com o tipo de material que a gente submete numa revista. Só de uma forma pitoresca, só para a gente poder encerrar, eu queria contar uma experiência que teve um dia que entrou na base, assim, 26 artigos. Caiu na base. E eu, todos os dias, eu olhava o site da revista lá para ver os artigos submetidos, que ainda não tinham sido indicados para avaliação, né? Aí, de repente, eu bati o olho e falei: nossa, olha aí, falei: nossa, a revista está pegando fogo. Eu peguei e falei: bom, deixa eu começar esses desks aqui, porque senão eu não vou dar conta, né? Já tinha um tanto, e chegaram mais 26 numa tacada só. Eu comecei a olhar, comecei a ler os artigos, aí eu olhei os autores, peguei o segundo artigo, peguei os artigos, então repetia muitos autores e comecei a olhar. E aí eu fui observar que eram artigos que tinham sido encaminhados, assim, por um grupo, tá certo? E aí eu falei: não, tem alguma coisa errada, eu acho que alguém pensou em alguma coisa que não está muito certo. Entrei em contato com o coordenador, porque aí eu identifiquei que era um grupo de uma instituição. Querido, tudo bem? Você está bem e tal? Podemos conversar um minutinho? Olha, eu queria
assim, pedir desculpa por essa minha ligação, mas eu preciso entender, né, o que está acontecendo. Eu acho que, assim, por exemplo, tem uma pessoa que está nos 26 artigos, imagino que seja o comandante aí da turma, e tudo mais. Não, Vânia, não se preocupe, eles precisavam só de um print de submissão para poder justificar a submissão do artigo no programa. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu acho que isso dificulta bastante o trabalho, porque a gente já tem um trabalho muito, muito árduo, muito difícil, tá? À frente de uma revista, porque, como a Jane já falou, a gente não faz só editoração de uma revista, a gente é professor, a gente é pesquisador, a gente tem que publicar, a gente coordena, a gente tem uma série de outras coisas. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade, quando a gente faz a submissão de um artigo, de pensar que do outro lado da linha, tá, tem alguém que vai gastar um tempo para poder dar uma contribuição. Tá? Então, isso é uma coisa séria, que a gente realmente, como aluno, como pesquisador, como parceiro, a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né? Mas foram coisas assim, foi uma experiência gratificante demais, fiquei 4 anos à frente da REGEP, tem muito ainda a ser feito, eu acho que, como a Jane falou, cada pedaço a gente consegue crescer num determinado espaço, a gente consegue realmente implementar algumas coisas, e por isso que a gente tem que passar o bastão para que novas pessoas venham realmente trazer contribuições. E aí, então, eu passo para o nosso querido Denis, que é o mais jovem da turma aqui, tá certo? E que está cheio de amor para dar, né, Denis? E que realmente vai estar mostrando um pouquinho para a gente como é que vai ficar, então, os desafios da REGEP daqui para frente. Eu agradeço a todos, muito obrigada por me ouvir e dizer que, assim, foi uma oportunidade que eu queria agradecer imensamente a Rosa, ao Fernando, na época o Edmundo era vice-presidente da NEGEP, e que abriram essa oportunidade para mim. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Parabéns pela condução, excelentes indicadores, né? Eu acho que deixa um desafio bem grande para o professor Denis, né? Que, além de continuar com um bom trabalho, abrir outras frentes aí para a REGEP. Fica à vontade, aí a gente tem que deixar um tempinho para as pessoas participarem. Eu já vou pedir para aqueles que tiverem dúvida, já irem colocando aqui no chat para a gente fazer aí uma intermediação depois, tá ok? Fica à vontade, professor Denis. Bem-vindo, parabéns. Eu fiquei no meu período, né, que você tinha me dado. Não, acho que não passei, não. Passei? Um pouquinho, mas não tem problema. Bom, olá, então. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui e poder contribuir e trocar ideias, aprender muito, né, com todos vocês, né, com essa equipe maravilhosa que compõe a ANEGEP nesses 10 anos aí, que ajudou a ANEGEP a crescer, e a REGEP, né, fazendo com que tenha se tornado uma revista aí de destaque. E confesso, né, que eu confesso humildemente que não é nada fácil vir depois da Vânia, né, uma vez que depois da Vânia, depois do Fernando Gimenez, da Jane, porque eu estou sucedendo uma equipe incrível e a Vânia, confesso que a Vânia subiu muito a régua, né, e agora vai ser difícil, sem dúvida, eu tentar seguir, eu vou tentar fazer o máximo, vou dar o meu melhor para poder tentar seguir os padrões, né? Mas, primeiramente, então, eu queria... eu fiz até uma apresentação, porque eu queria apresentar, mostrar algumas coisas para vocês. Dessa minha apresentação, muitas dessas coisas que eu vou apresentar para vocês já foram ditas e apresentadas, então eu vou pular e vou para as partes mais importantes, tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar e vocês, por favor, me digam se estão conseguindo enxergar. Minha apresentação, ela está... Sim, está aparecendo para a gente.
Ok, vamos ver se ela consegue ir para a tela toda. Agora sim. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, vou tentar ser breve, e vou tentar aqui também dar um foco, né, no que está por vir, né? Bom, aqui a REGEP, ela é uma revista da ANEGEP que é composta, né, por 3 volumes, né, anualmente, e agora a Vânia, ela introduziu também o objetivo de publicarmos uma edição especial por ano, né, vindo a ser 4 números por ano. Então, isso já é já são algumas melhorias, né, que já foram implantadas pela Vânia no mandato dela, né, no período em que ela era editora, e também outras coisas, né, como um conjunto de editores adjuntos, uma série de procedimentos, a entrada da REGEP em diversos novos indexadores. Então, tudo isso já foi abordado. Os editores-chefes anteriores, né, também já foi apresentado aqui brilhantemente, todos tiveram aí a condição de falar aqui as conquistas, né, as principais realizações da professora Vânia enquanto editora também. E aqui também eu ia fazer uma apresentação breve aqui dos nossos editores adjuntos, nossa equipe brilhante de editores que nos ajudam diariamente a avançar, né, nesse periódico. E como também a Vânia já fez a gentileza de, por favor, de apresentá-los, então aqui eu só trago a imagem deles para que vocês possam associar a imagem à pessoa. Acredito que alguns de vocês devem estar aqui conosco, né? Estes nossos editores adjuntos, né, são, sem dúvida, um componente muito importante, né, do nosso corpo editorial, porque é o que ajuda a movimentar a revista, é o que são as pessoas responsáveis por coordenar o processo de editorial, né? E sem eles não seria possível seguir adiante. Assim como a Vânia, ela também fez uma chamada de novos editores, eu gostaria de aqui abrir, né, de trazer a ideia, né, para vocês, da abertura dessa nova chamada para novos editores. Nós, nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, desde que eu assumi a revista efetivamente no início de janeiro, eu tive a condição de tentar compreender um pouco mais também as competências, as áreas de atuação, os métodos de domínio do nosso corpo editorial. E eu gostaria nós temos algumas dificuldades de, às vezes, encontrar revisores ou de encontrar alguns editores que tenham um domínio de determinadas técnicas, de determinados métodos estatísticos, de determinadas abordagens teóricas. Então, eu gostaria de abrir aqui para vocês já de primeira mão, né, isso ainda não foi divulgado em lugar nenhum, está aqui fresquinho, estou tentando avisá-los, né, de que nós vamos fazer essa chamada, né, para novos editores, para que nós tenhamos mais alguns editores para desempenhar o papel de editor adjunto de área, para que possam conduzir o processo editorial em determinadas áreas específicas, né? Então, fica aí, se você tem alguma experiência, né, em processo editorial, se você já foi editor, ou se você já vem atuando como revisor, e você já tem aí algum conhecimento, você gostaria de atuar como editor adjunto da REGEP, por favor, encaminhe uma carta de apresentação e o seu currículo para o e-mail que está aí na tela, e nós vamos vamos compor uma banca de avaliação para que nós possamos conversar um pouco com você e, enfim, acabar chegando a uma seleção de alguns possíveis candidatos aí que possam vir a compor o nosso quadro de editores, ok? Então, está aí fresquinho, de primeira mão, né? Em primeira mão, essa nossa chamada de editores.
Para quem não me conhece, eu acredito que muitos de vocês não me conheçam, como a própria Vânia já mencionou. Eu sou o mais novinho, né, do nosso corpo editorial. E só para que vocês possam me conhecer então um pouco, né, eu sou professor da Esquema Business School. A Esquema é uma universidade francesa, global. Nós temos 7 campos ao redor do mundo. Temos 3 campos na França, um nos Estados Unidos, um na China, um na África do Sul e um aqui no Brasil. E eu estou aqui em Belo Horizonte. E também sou professor visitante de outras universidades. Também sou líder de tema, né, do tema 11, né, do ENAMPAD, e do simpósio também de inovação tecnológica que está por vir aí. As chamadas estão abertas para submissão. Depois, obviamente, todo mundo vai submeter aí para a REGEP os trabalhos, mas uma coisa que eu queria deixar claro, né, que além dessa minha experiência em atuar, né, com revisão, com processos, né, editoriais, eu também tive e tenho, né, uma participação, uma experiência boa aí, atuando junto da Internext, né, que foi um período em que eu atuei lá como assistente editorial. E lá, para quem não sabe, Internext é a revista de negócios internacionais da SPN, e também sou editor científico da INMR, que é a antiga ESRAI, que é uma revista com foco em inovação, né, da USP. E aí depois eu acabei me juntando, né, com a REGEP, me tornei editor adjunto, onde eu passei a contribuir, a colaborar com os trabalhos como editor, e aí depois eu acabei tendo sido privilegiado, né, em poder suceder aí a Vânia nesse processo editorial, ok? Bom, nós temos diversas fontes de indexação, eu não vou falar muito sobre elas, já estão lá no site, mas uma coisa que é importante, que a Vânia mencionou aí, né, nós fizemos um processo de avaliação para Scopus e nós tivemos, nós não conseguimos, né, receber a indexação da Scopus porque nós tivemos alguns problemas. O primeiro e um dos principais problemas é que nós não temos um nível de citação suficiente, né, relevante, muito relevante, em journals internacionais. Então, apesar de nós termos uma grande projeção aqui no Brasil, como revista de empreendedorismo, nós não temos uma grande projeção nos journals internacionais lá fora. Nós não somos muito citados em journals internacionais, até porque a maior parte dos nossos trabalhos são em português, né? O que não é um problema, mas nós precisamos trabalhar nisso. E, além disso, nós também temos um outro problema. Para que nós tenhamos a condição de entrar na Scopus, nós não podemos concorrer também diretamente com outros journals que possuem o mesmo foco. Então, isso já nos dá indícios de para onde nós precisamos caminhar, né? Nós estamos com o processo aberto na Clarivate Analytics, né, na Web of Science, para que nós possamos compor o Emerging Sources, né, da Web of Science. Então, nós estamos aguardando e nós também pretendemos aí vir a compor, né, vir a nos associar à COPE. No momento, esses são os nossos objetivos em termos de indexadores. Apesar de que outros indexadores e outros procedimentos de indexação também não ficaram para trás, ok? Algumas estatísticas e métricas, né? Eu vou passar muito rápido sobre isso. A Vânia, a Jane já comentaram algumas coisas. Essas são algumas estatísticas rápidas que vêm do sistema, e isso já são dados assim para a média do ano. Então, vocês podem ver que, por exemplo, nós temos aqui um nível de submissão que vem subindo, que vem crescendo, né? Nós temos aí um problema, né, que é do tempo que nós temos entre receber o artigo até o momento em que ele é aprovado e ele é publicado. Nós temos aí um período um tanto longo,
Além disso, nós também temos aí um processo, nós temos um alto índice de rejeição, né? A Vânia comentou de 90 e poucos por cento, 95%. Sem dúvida, eu acredito que, se for pegar só no segundo semestre de 2020, nós estávamos com cerca de 95% de rejeição dos artigos, pegando o todo, né, do ano, ele deve ficar em torno de uns 80%, mas nós geramos em torno de 80, 70, 80 até 90, 90 e poucos por cento de índice de rejeição. E o tempo, né, de avaliação e o tempo de publicação, isso tudo são estatísticas que nós precisamos, e aí já acende-se uma outra luz vermelha para que nós possamos pensar nas próximas etapas, né? Ou seja, o que está por vir, né? E em 2020, por enquanto, nós tivemos 26 submissões e não temos estatísticas ainda, né? O sistema ainda não liberou as estatísticas referentes a esse ano. Né? Como a Vânia já comentou, nós estamos com um índice de fator de impacto na SPEL de 0,78,3, esse dado é de hoje, né? E na SPEL nós estamos crescendo, né? Ganhando destaque, inclusive uma posição de destaque entre os periódicos de administração, né, como um todo. Eu já vou chegar nisso. Dentre os artigos mais citados, essa é a base do Google Metrics, né? Pelo Google Metrics, essa contribuição, né? Esse artigo da contribuição do empreendedorismo para o crescimento econômico, né? Do Almeida, do Valadares, etc. E tal, esse é um dos artigos que é o mais citado até o momento pelo Google Metrics. Se formos pegar o perfil, né, do Google Scholar, nós vamos ver que as representações femininas é o artigo mais citado, e esse perfil ele é mais interessante para ter uma noção global de citações, porque ele pega citações gerais de todos os veículos e meios, sejam científicas, indiferentemente de publisher, ele pega todos os publishers e ele também leva em consideração outros fatores, como citações em teses, em dissertações, em white papers, em green literature, enfim. Ele pega todo o índice geral de citações. Então, é interessante ver como, e a partir de 2007, né, o salto que a REGEP ela deu, né, sob o comando da professora Vânia. Professor Denis, oi. Desculpa, só para avisar que a gente vai estender um pouco o horário aqui, mais 10 minutos no nosso painel, para dar tempo que você faça a sua apresentação e também para que as pessoas perguntem. Ah, maravilha! E ótimo, isso é muito bom. Então, Obrigado. mas aí a gente tem que dar uma cuidada no horário para você não ultrapassar mais, pelo menos, até 9 minutos, tá? Não, pode deixar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque aí dá tempo das pessoas perguntarem. Obrigada. Desculpa interromper. Imagina, sem problema nenhum. Obrigado, Jane. Então, esse aqui é o panorama. Esses dados estão disponíveis para acesso no nosso site. É só clicar nesse gráfico, né, de citações, de evolução das citações, que você vai conseguir acessar o nosso perfil no Google Scholar. E, além disso, né, no SPEL, pelo SPEL, nós temos aqui a lista dos artigos que são os mais citados, os mais acessados e os top downloads pelo SPEL, né, que também é possível acessar. Lá no SPEL, nós estamos no ranking, né, na posição número 9, né, dentre os periódicos de uma forma geral, né, no índice geral de citações, considerando-se um impacto de 2 anos sem autocitação, nós estamos como a 9ª revista, né, a melhor posicionada aí no Brasil, e nós temos aí uma posição de número 5 dentre os journals apenas da área de administração. Então, quando nós filtramos, né, somente journals da área de administração, sem considerar as demais áreas, enfim, considerando o impacto de 2 anos, sem autocitação, nós estamos em uma posição de número 5. Né? E o que vem por aí? Então, eis a grande questão que eu gostaria aqui, então, de discutir um pouco mais com vocês. Primeiro, a internacionalização
e a ampliação do impacto da revista. Eu sou completamente a favor e estou junto com a Vânia, junto com os demais membros da diretoria da NEGEP, com a Rose e todos, quando dizem que nós não podemos e nem devemos deixar de publicar o idioma português. Né? Nós temos que continuar publicando, né? Até porque muitos dos nossos leitores, né, eles não têm acesso, eles não têm assim, facilidade na leitura do idioma inglês, e nós precisamos desse público também. A REGEP ela só chegou aonde está por conta disso. Entretanto, nós temos que agora, no médio e longo prazo, considerar que nós precisamos fazer esse movimento de internacionalização da REGEP. Não tem como deixarmos para trás esse processo. E isso também inclui, né, um esforço, né, em trabalhar o idioma inglês da revista e também a projeção dela lá fora. Então, por conta disso, nós vamos começar a fazer, nós estamos começando já a fazer um movimento de internacionalização. O primeiro passo que nós já estamos trabalhando nisso, estamos evoluindo nisso, com relação aos procedimentos de compliance, aos estabelecimentos de perfis, papéis, todos os procedimentos, regularização dos procedimentos, eles todos precisam estar documentados, registrados, eles precisam seguir, né, o padrão internacional. Então, esse é um primeiro processo que nós estamos desenvolvendo. Outra questão aí é a questão também da REGEP no idioma inglês, né? Nós nunca, jamais deixaremos de trabalhar com o idioma português. E a REGEP jamais deixará de ser REGEP. Entretanto, nós precisamos avaliar o nome, né, que a revista REGEP possui no idioma inglês, para que ela não tenha conflitos, né, nas bases de dados internacionais, para que nós possamos fazer esse movimento de integração dessas bases e vir a ser aceito em outros journals, em outros publishers, né, onde não tenham interesses conflitantes. Então, isso também provavelmente também vai passar, talvez, por nós vamos avaliar o nome da REGEP, talvez pensar aí na criação de um novo ISSN e tentar transformar a REGEP e o site da REGEP e toda a revista como um todo como tendo o idioma inglês como padrão. Então, esse é um movimento que é inevitável. Então, por exemplo, quando você entra no site da revista, a revista ela já vai abrir diretamente no idioma inglês, mas você vai ter sempre a opção de mudar para português e os artigos vão estar também no idioma português, né? Nós também vamos ampliar os idiomas, né, disponíveis no nosso site. Então, nós vamos disponibilizar outros idiomas, né, no nosso website. Entretanto, nós vamos gerar os metadados e os dados dos artigos, eles precisam estar completos nos 3 idiomas, em português, em inglês e em espanhol, né? Além disso, nós também vamos trabalhar para que tenhamos o sistema, pelo menos, ele tenha outros idiomas para facilitar o acesso, como, por exemplo, o chinês, o francês, né? Então, são possibilidades aí que nós estamos estudando para implementação no futuro. Tá, gente? Tudo isso que eu estou falando para vocês são algumas coisas que estão nos nossos planos. Tá? Então, por exemplo, além disso, né, a vinculação do DOI, quando nós registrarmos o artigo, hoje, como funciona? Ele está registrado e vinculado com a versão em português, e não com a versão em inglês. Então, se você, por exemplo, mesmo que você tenha publicado um artigo em português e tenha lá uma versão em inglês,
se você vai citar, ou se você incluir o DOI, ele vai puxar os metadados do artigo em português, não em inglês. Então, o que acontece? Normalmente é difícil nós conseguirmos citações em journals internacionais, por autores internacionais, enfim, porque a maior parte dos nossos textos estão em português. E, às vezes, a referência também ela está em português. Mesmo que se tenha uma versão em inglês, quando você submete, né, a referência, você coloca o DOI. E aí o journal ele vai fazer a checagem do DOI para poder confirmar se a referência está correta, acaba dando conflito, porque o DOI ele puxa a versão em português e não em inglês. E muitos revisores internacionais, em journals internacionais, eles não lhes agrada muito a ideia de, quando chega um artigo num top journal, por exemplo, você tem muitas referências, muitas citações de locais, regionais, né? Citações no idioma original, que é de outro país, enfim, que não é acessível. Porque isso acaba sendo um pouco complicado de nós ampliarmos a nossa presença e termos mais citações lá fora. E os pesquisadores que são brasileiros e que querem publicar em top journals internacionais, alguns deles acabam também, né, muitas vezes, se sentindo incomodado de citar trabalhos em português de journals brasileiros num artigo que vai lá para fora. Então, ao passo que, se nós fizermos essa mudança e nós começarmos a indexar o DOI e as referências primárias, né, a citação primária, ela for da referência em inglês, isso vai contribuir muito para que nós consigamos ampliar o nosso nível de citação lá fora. Mas é lógico, isso também não dispensa, né, a necessidade de nós, enquanto editores, enquanto autores, enquanto leitores, enquanto estudantes e enquanto pesquisadores da área de empreendedorismo, de citar a REGEP, né, nos trabalhos que nós fomos publicar. Né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que é importante aí, né, a adição de novos editores, né, de editores adjuntos da área, e, inclusive, eu estou pensando em ampliar essa chamada de editores para que nós tenhamos alguns editores adjuntos estrangeiros. Né? Isso ajuda muito, principalmente algum editor que seja adjunto de um país de língua inglesa, um de língua espanhola, porque às vezes nós recebemos, né, muitos textos em inglês, em espanhol, e a tendência é que isso cresça, e aí às vezes fica mais fácil também, por conta de questão de idioma, às vezes você ter um editor lidando que seja da mesma língua mãe. Enfim, é interessante ter a possibilidade de ter mais editores, né, para que nós possamos cobrir as áreas que são necessárias para a editoria da revista, e que tenhamos editores estrangeiros também, né, até para compor, né, o corpo editorial como um todo. Né? Outra questão que é importante, né, a reestruturação do corpo editorial. Nós também estamos pensando em fazer uma adequação em termos de áreas, só delinear melhor, definir melhor as áreas em que cada editor atua, para que haja menos sobreposição e para que nós tenhamos, principalmente em termos de métodos, não tanto em termos de áreas, né, mas em termos de métodos. Às vezes nos chegam alguns trabalhos que apresentam métodos, né, diferenciados, e nós precisamos de alguém que tenha, talvez, né, alguma familiaridade com determinados métodos para cobrir isso. Então, é importante que nós tenhamos aí um corpo editorial variado, né, que possa cobrir todas as possibilidades em termos de método e de áreas. Né? Com relação ao nosso website, nós fizemos... Oi. A gente pode ir caminhando para o final, senão a gente vai ficar com muito pouco tempo para responder perguntas. Sim, eu acho que não mais do que umas 3 ou 4 minutos eu já termino. Pode ser? O nosso tempo é até que horas? Até às 16 horas. Não, já esgotou. Não, ele já esgotou.
Ah, já esgotou? Já. Puxa vida, então, vou acabar então em 1 minuto. Em 1 minuto, Beleza. tá bom? Beleza. Ok. Então, nós reformulamos o nosso website, né, para que nós... mas essa reformulação, ela vai ocorrer em 2 etapas, né? Nós estamos num processo intermediário. Nós vamos transformar o nosso website numa espécie de um site de referência para a área de empreendedorismo, onde nós vamos agregar outros conteúdos, além dos artigos acadêmicos. A ideia é que a gente também poste alguns vídeo abstracts, cria entrevistas com os autores, e também vamos lançar chamadas especiais. A ideia é apresentar para vocês, né, essa aqui é o layout, né, a evolução do layout da REGEP ao longo do tempo. Essa é a visão, o visual atual, mas ele é intermediário. Nós vamos fazer um lançamento de um novo site, vamos atualizar o sistema e vamos mudar os servidores, para que nós tenhamos mais autonomia, né, de fazer as mudanças e implementar aquelas ideias que nós estamos planejando. E esse é o novo layout dos artigos, a criação de um novo layout. Essa é a cara, né, da diagramação dos novos artigos da REGEP. Nós estamos trabalhando em finalizar isso, né, para que nós possamos lançar, e a ideia é que a gente reduza o tempo, né? Fazendo o quê? Nós vamos ter num período de tempo mais curto, né? É temporário, mas vai ser um período de transição onde nós vamos ter artigos aceitos, publicados no nosso site. Então, um artigo ele foi aceito, a ideia é que em não mais do que 3 ou 4 dias ele já vá para o ar. Ele já vá para o ar e já fique disponível para ser citável, né, para ser consultado, só que numa versão mais simples. Esse seria a diagramação, né, de um artigo aceito disponibilizado no nosso site. Então, ele foi aceito em não mais do que 3, 4 dias, ele já vai estar disponibilizado online. Depois ele vai para a editoria de texto, vai passar por revisão de texto, a questão do idioma, traduzir se for o caso, etc. e tal, ou ajustar o idioma inglês. Depois ele vai ser diagramado e aí ele entra num outro um lugar no nosso site, que seriam os artigos Early Access, onde eles já vão estar com a diagramação final, mas eles ainda não têm um volume nem um número, né, atribuído, ou seja, oficialmente eles ainda não estão publicados. E aí, quando eles forem publicados, ele só vai puxar, né, para o regime de fluxo contínuo, aonde nós fechamos um número, e aí ele ganha um número e um volume, né, um volume e um número. Então, essa é basicamente a ideia, gente. Muito obrigado. Eu gostaria de abrir, então, para perguntas e também me coloco à disposição, né, para responder as perguntas. Quem quiser entrar em contato comigo, meu endereço de e-mail está aí. Muito obrigado, gente. E desculpa ter passado o tempo. Obrigada, professor Denis. A gente tem uma pergunta da Nair Andrade, que é o que é necessário, que competências ou que requisitos a gente tem que cumprir para ser um editor adjunto da ANEGEP, da REGEP, perdão. Olha, isso é muito boa pergunta. O perfil desejável dos candidatos é que ele seja uma pessoa que tenha uma destacada contribuição no campo ou na área, que ele seja uma pessoa que venha trabalhando ou atuando com destaque na área em que ele atua, né, em alguma área dentro do empreendedorismo ou gestão de pequenas empresas. Demonstrar alguma liderança ou habilidades, né, com os sistemas ou com o sistema de revisão, ou pelo menos alguma familiaridade com o processo editorial como um todo. De preferência, a experiência em revisão de trabalhos, né, revisão de trabalhos, artigos de congressos, artigos de eventos, artigos de revistas, sejam nacionais, de preferência internacionais, né? Além disso, o comprometimento com a ética de pesquisa e de publicação científica, a familiaridade com o sistema de revisão por pares, todas essas são algumas das diretrizes, né, que seriam desejáveis para um editor adjunto da REGEP no futuro. Muito obrigada, professor Denis. Alguém tem mais alguma questão? Pode colocar aqui ou levantar a mão. Estou olhando aqui. Jane,
Pode falar. O Edmundo compilou aqui algumas questões. Tem uma que é do Omar Jorge Sabag, ele pergunta o seguinte: um artigo sobre áreas de atuação, projetos desenvolvidos e benefícios de uma empresa júnior podem entrar no escopo da revista? E tem duas perguntas aqui que são: existe algum processo de formação para revisores? E a Nair pergunta quais os pré-requisitos para se tornar um parceiro editor. Essa da Nair já foi respondida agora, né? Foi essa que o professor Denis respondeu. Sim, vou responder então do Omar Jorge Sabag, né? Um artigo sobre a graduação, projetos desenvolvidos e benefícios de uma empresa júnior. Ela pode entrar no escopo desde que ela seja claramente direcionada a algum processo empreendedor envolto nisso, que tenha de preferência uma clara contribuição teórica ou uma contribuição que seja gerencial, uma contribuição social para a formação de políticas públicas, né? O maior problema dos artigos que nós recebemos hoje é a falta, a má estruturação do artigo. Muitas vezes, o problema ele não é claro ou não é definido adequadamente, ou que trate de gestão de pequenos negócios, certo? Como o professor Edmilson acabou de lembrar aí. O principal escopo da REGEP é empreendedorismo e gestão de pequenos negócios. Nós vamos ter agora nós tivemos um artigo aceito recentemente, né, que vai tratar sobre empresas júniores, né? Então, isso é um tema muito interessante. Só que você precisa deixar clara a contribuição, o processo científico que foi desenvolvido, né, de pesquisa e tudo isso. Tá? A outra pergunta que foi feita, eu acho que eu já... Existe algum processo de formação para revisores? Ótimo. Olha, a REGEP especificamente, ela não possui. Existem alguns sites, algumas instituições que oferecem, né, uma formação para revisores. A própria Elsevier tem isso. A Publons, né, o Publons, ele é um site que ele é da Elsevier e ele tem a formação de reviewers, é muito interessante. A própria Clarivate também tem alguns módulos. Entretanto, nós estamos querendo implantar isso também na REGEP. Nós queremos não só começar a criar eventos como PDWs, nós também, assim como PDWs, e também alguns workshops para a formação de revisores, mas nós também gostaríamos de também ensinar e dar treinamento. A BEC também, muito bem lembrado, né? A Vânia, a BEC também tem treinamentos para a formação de revisores, mas nós também queremos dar alguns treinamentos para os editores também. Porque um dos maiores problemas que às vezes a gente identifica é a falta de familiaridade com os processos dentro do sistema. Perguntas? Professor, eu acho que a gente já está entrando muito no tempo do próximo painel, né? Eu coloquei ali que eu mesmo ofereço curso sobre escrita acadêmica, que pode funcionar como formação para revisor também, porque é muito da minha experiência como editora, como revisora de periódico, que está nesse curso. E eles são eventos gratuitos que eu ofereço periodicamente. Eu acho que agora, em março, se eu não me engano, eu vou oferecer um curso desse pela Universidade Federal de Sergipe ou alguma coisa assim, mas aí eu divulgo, se as pessoas tiverem interesse, né? A Maria Conceição está dizendo, os treinamentos de gente são excelentes aqui na UFS, sim, eu já ministrei curso lá na Universidade Federal de Sergipe, então, são cursos que têm uma boa avaliação e servem também para revisores, né? Então, Fernando, quer fazer uma pergunta? Fernando... Não, eu quero dizer que a Jane tem que ofertar um curso desses pela NEGEP, precisamos organizar. Sim, é só me dizer que dia e que hora que eu participo, que eu já estou bem experiente de fazer esses webinários aí por causa da pandemia, né? Então,
Ó, ela, o Júlio, o Jefferson, todos eles que já participaram oferecendo esse tipo de oficina lá para o Sebrae Minas Gerais, tá? Sem dúvida, sem dúvida. E, gente, uma dica aqui para aqueles que querem se tornar revisores ou nunca teve essa experiência, né, comece a procurar alguns eventos próximos, né, alguns eventos mais de nível regional, local, nacional. Se inscrevam como revisores, comecem a participar, né, avaliando para os trabalhos de alguns colegas. Né? Depois você começa a partir para se inscrever em alguns periódicos, né, mais simples. Nós temos aí diversas classificações para que vocês possam participar desse processo editorial. Assim vocês vão ganhando experiência e isso é fantástico para o aprendizado de como, né, você escreve um artigo para você poder publicar futuramente. Então, gente, já ultrapassamos bastante, agradecemos aí a diretoria da ANEGEP, que nos permitiu aí, tomamos aí 15 minutos do tempo do próximo painel. Agradeço demais aí a organização desse evento, agradeço por ouvir os meus queridos Vânia, Fernando, a Rose também está aqui, Denis, né? E o meu irmão, o Edmundo, né, que é meu irmão, né, desde sempre, né? Agradeço e é muito bom revê-los, muito bom estar com vocês. Espero que todos tenham gostado desse painel. Não me ponham para organizar na próxima vez, né? Porque eu sou péssima para controlar tempo das pessoas. Não é uma competência que eu tenha, né? Oi, Cândido. Bom te ver. Então, agradeço demais a todos vocês. Me ponho aí à disposição para esclarecer dúvidas e para encaminhar dúvidas que, porventura, as pessoas tenham. Oi, Edmilson, bom te ver também. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Vou dar uma saidinha agora da sala, daqui a pouco eu volto. Até mais, gente. Obrigado. Boa tarde.